Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Na aula de hoje eu quero falar sobre a biblioteca Create React App. A biblioteca Create React App é utilizada para criar novas aplicações React. Mas por que a gente precisa de uma biblioteca para isso? Bom, vamos lembrar da aula passada que os nossos componentes React são escritos utilizando o JSX, mas o navegador não entende o que é JSX. A gente precisa transformar o JSX para JavaScript. E a gente fez isso utilizando uma outra biblioteca chamada Babel. Além disso, em geral, cada componente React é colocado em um arquivo separado. E nós temos aí componente dentro de componente. Então nós precisamos ficar exportando e importando o componente dentro de componente. Isso nos cria uma grande árvore de dependências entre componentes. E para gerar essa dependência, essa árvore de dependências entre componentes, a gente utiliza uma outra biblioteca chamada Webpack. Então vemos que nós temos que utilizar, além das bibliotecas React, outras bibliotecas para criarmos um grande projeto React. Por isso, o Create React App já faz toda essa configuração inicial para a gente não ter que fazer essa configuração manual do Babel e do Webpack. Nós utilizamos o Create React App, que ele já cria scripts que fazem essa configuração. Como é que a gente utiliza essa biblioteca Create React App? A gente executa essa biblioteca. Temos aqui um terminal onde nós vamos executar essa biblioteca utilizando npx. O npx ele executa pacote Node. Então colocamos npx, o nome da biblioteca, Create React App e a seguir o diretório onde queremos criar a nossa aplicação React. No caso, eu vou criar no diretório aula 8. Ao fazer isso, o npx vai executar o Create React App e ele vai baixar todas as dependências necessárias. As dependências principais são React, o React DOM, que já vimos nas aulas passadas, e também a biblioteca React Scripts. React Scripts ele vai criar aqueles scripts necessários tanto para fazermos o desenvolvimento da aplicação, quanto para fazermos o build, a construção do projeto para a produção. Ou seja, um projeto já que o navegador entenda. Um projeto onde todo o JSX já tenha sido convertido em JavaScript. Bom, demora-se um pouquinho para o Create React App executar, então eu vou pausar esse vídeo aqui e quando ele terminar de executar, eu retorno. Ele terminou de executar aqui e vamos seguir o que ele manda. Ele manda entrar no diretório criado, cd aula 8 e dar npm start. Eu vou dar npm start. E o que ele vai fazer aqui é o Webpack, ele cria um servidor de desenvolvimento, onde vai rodar o nosso aplicativo React. Vamos esperar para ver a nossa aplicação React rodando. Ele é uma aplicação padrão. Todo novo projeto React vai rodar essa mesma aplicação. Vou esperar um pouquinho. Na porta 3000, localhost quer dizer o nosso servidor local. Veja que ele diz aqui, edite o arquivo app.js na pasta src. Vamos seguir o que ele está mandando também. Vou abrir aqui o diretório aula 8, src app.js. Vamos editar aqui esse arquivo. Em vez de edit, eu vou botar um Olá Mundo. No momento que eu salvo, o servidor ele já atualiza e eu já posso ver a alteração aqui. Olá Mundo. Bom, vamos entender o que aconteceu aqui. Deixa eu voltar aqui para o Visual Studio Code. A minha primeira dúvida quando eu comecei a aprender React é qual é o servidor que esse projeto está utilizando? Aonde ele está rodando? Bom, nas últimas aulas nós utilizamos o Live Server para rodar os nossos arquivos HTML. E aqui, qual é esse servidor? Esse é um servidor do Webpack, é um servidor de desenvolvimento, um servidor que utiliza o Hot Reload
quer dizer que assim que a gente faz alterações e salva, esse servidor já dá um reload, ele já roda a nova versão da aplicação e esse servidor é baseado em Node. Então, quem já utilizou Node sabe que Node também tem um servidor HTTP próprio e esse servidor do Webpack é baseado em Node. Eu posso dar o Ctrl C para interromper essa aplicação e vamos aqui estudar essa aplicação. Nós temos aqui 4 arquivos e 3 diretórios. Esses arquivos são meio que padrões. gitignore é um arquivo de configuração do Git, que é um sistema de controle de versões. package.json é o arquivo de configuração do projeto Node, que nos traz as dependências do projeto e os scripts que podemos executar. Veja que a gente executou aqui o npm start, que foi o React Script Start, que ele executa a nossa aplicação em desenvolvimento. E nós temos aqui um outro script importante, que é o build, que ele faz a construção do nosso projeto para produção. Ele vai transformar todo o JSX para JavaScript e prepara o nosso projeto completo para poder fazer o deploy para um servidor de produção. Bom, e nós temos aqui o readme, que é um arquivo de marcação que explica para que serve o nosso projeto, dá informações sobre o projeto. Nós temos aqui 3 diretórios. O diretório Node Módulos, que são todos os módulos Node, todas as dependências dessa aplicação. Nós temos o diretório Public, que tem basicamente todos os arquivos públicos, geralmente são imagens, e em termos de HTML, nós precisamos de apenas um arquivo HTML, como a gente viu na aula passada, um arquivo index.html com div id igual a root, e vamos agora seguir a raiz de componentes. Eles estão na pasta src. Nós temos aqui o index.js, onde está o nosso react.dom.render, só que a partir do React 18 a gente não coloca mais react.dom.render, a gente coloca react.dom.createRoot, que diz qual vai ser a raiz da aplicação, que é o document getElements by id roots, e depois root.render. Eu poderia até tirar esse React Strict Mode só para facilitar o entendimento. Eu vou tirar esse report.webvitals, que não é nem tão importante agora. Vou tirar esse report webvitals e vou deixar apenas o app. Então, esse render, o que ele renderiza? O que ele gera? Uma componente chamado app. Mas aonde está esse componente? Ou essa função app? Veja, ela está sendo importada do arquivo app. Aqui poderíamos ter app.js ou JSX. Mas apenas app, ele já entende que esse app está aqui nesse mesmo diretório, .js ou JSX. Vamos aqui no .js, que foi exatamente aquele arquivo que a gente alterou. Vamos tirar aqui esse logo.svg e o app.css, podemos excluir aqui também, app.css, o logo.svg, podemos excluir o report webvitals, o setup test e o app.test.js. Tudo isso não vamos utilizar agora. Então precisamos apenas de 3 arquivos. Aquele index.js, que é a nossa raiz, e o nosso componente app.js, que é aqui uma função. Aqui embaixo está dizendo que nós estamos exportando a função. Veremos isso com mais detalhe na próxima aula. E eu vou apagar tudo aqui dentro do div, inclusive o class name div, e aqui botar apenas um h1 olá mundo. Apenas isso. Vamos executar novamente npm start, que ele vai criar o nosso servidor de desenvolvimento e vai executar o nosso aplicativo React. Agora ele vai trazer apenas um h1 olá mundo. Olá mundo. Por último, vamos ver o que acontece quando nós executarmos o outro script, npm run build.
Quando nós demos npm run build, ele vai criar um novo diretório chamado builds com todos os arquivos que a gente precisa para executar essa aplicação sozinha em algum servidor. Então, se nós pegarmos essa pasta builds e fizermos o deploy para um servidor, ela vai ser executada sem precisar do Babel, sem precisar de mais nada. Tudo que a gente precisa está aqui no build. Nós vemos aqui em static, nós temos aqui todo o CSS necessário e todos os JavaScript necessários. É claro, se a gente ver esses JavaScripts, ele vai estar minimizado, minified, não sei como traduzir direito isso. É muito complicado entender esse JavaScript, mas tudo que a gente precisa de JavaScript está aqui nesse arquivo JavaScript. Bom, então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar estudando esses projetos React que são criados utilizando o Create React App. Até a próxima e obrigado.